Olá, tudo bem? Você vai ver a entrevista agora de Marco Aurélio Santana Ribeiro. Marco Aurélio Santana Ribeiro, ele é conhecido como Marcola. Ele é sociólogo e assessor do Lula. Ele esteve presente lá em Curitiba, ele que é de São Paulo, esteve presente em Curitiba desde o primeiro dia da prisão injusta de Lula. O Marcola, ele tem esse apelido porque quando foi estudar ciências sociais na Universidade de São Carlos, ele, na República, era um rapaz magro, ocupava um quartinho que tinha ali apenas um colchão. Então os colegas olharam para ele e disseram: você parece o Marcola, aquele da televisão, do PCC. Ele riu, aceitou o apelido e passou então a ser conhecido como Marcola. Mães, né, de colegas do Marcola, quando o conheceram na formatura, todas ficaram aliviadas, brincavam muito, falaram: Marcola, você é tão querido por todos, e eu queria muito conhecer você, mas esse apelido a gente ficava um pouco assustado. Marcola, ele leva numa boa. Hoje o Marcola não é sinônimo ou não é uma referência do crime, muito pelo contrário. Marcola é um lutador pela democracia no Brasil e por justiça, principalmente no caso do ex-presidente Lula. Veja a íntegra da entrevista do Marcola, concedida em São Bernardo do Campo, onde ele mora. Marcola, como foi, ou como foram esses 580 dias, desde que o Lula foi preso até a saída dele? E que papel você tinha ali, durante todo esse tempo? Bom, eu cheguei em Curitiba no dia 7 de abril, um pouco antes do presidente. A gente estava aqui naquela vigília que nós fizemos a partir do dia 5 de abril em São Bernardo, você deve se recordar, naquela coisa da prisão do presidente, 7 de abril num sábado. E na sexta-feira à noite, tomou-se a decisão de que possivelmente o presidente ia se entregar. Ele tomou essa decisão junto com os companheiros, Gleisi Hoffmann, enfim, uma série de lideranças do PT que estavam lá no dia. E eu, sabendo dessa decisão, conversei com o presidente a sós, e ele me falou: você pode ir para Curitiba? Eu falei: posso. E eu achei que ia ser rápido também, achei que ia ser uma coisa mais rápida, né? E fui para Curitiba. Cheguei, brinquei com ele e falei: eu vou chegar antes, porque eu sou seu precursor. Porque geralmente eu fazia a precursoria do presidente, chegava antes nos lugares, né? E fiz essa brincadeira com ele ainda na sexta-feira. Então, logo após a missa, foi a única coisa que eu tomei decisão. Ia ter uma missa, né? Ia ter uma missa era do aniversário da Dona Marisa, se não me engano. O Dom Angélico ia rezar uma missa. Ia ter um ato político, e eu disse ao presidente: então após o ato eu vou para Curitiba. E não falei para mais ninguém, só falei para ele. E, enfim, vi lá uma passagem e assim fiz. Eu me lembro assim de quando eu cheguei no avião, enfim, o presidente estava para se entregar, e eu me lembro de ter visto assim: Lula tenta se entregar e não consegue. Foi a última coisa que eu vi antes do avião decolar, assim, eu me lembro. Então eu não peguei essa tensão da entrega dele, né? Eu cheguei em Curitiba, por coincidência estava no voo comigo a deputada Luziane Lins e o deputado Marco Maia. Nós pegamos o mesmo táxi, estavam todos de mala já, porque eu tinha uma malinha pronta. Paramos nesse Flat Petras, que você conhece, que é um lugar que virou um QG nosso depois. Eu mal sabia que ia passar tantos meses ali dentro. Entreguei as malas no lugar e fomos direto. Isso tudo o presidente ainda não estava em Curitiba. Fomos direto para a Polícia Federal, no Santa Cândida, no bairro. Chegando lá, a gente já sabia, desde a sexta-feira, que estavam em vigília, lá no Santa Cândida, né? Essa ideia foi uma ideia, pelo que eu me recordo, uma ideia do MST, junto com os sindicatos metalúrgicos do ABC, lembrando que o presidente estava aqui, que é uma coisa histórica, que eles sempre fizeram vigílias na década de 80, essas coisas daqui em São Bernardo. E eles falaram: olha, nós já estamos em vigília na Polícia Federal. Então, quando eu cheguei lá, aquela rua estava tomada, era de noite já. O presidente ainda não tinha chegado, então a rua estava tomada de gente.
tinha já um aparelho de estado policial pesado lá em cima. Me lembro de ter encontrado ali Pedro Kizai, Ângelo Vaione, Rosinha, Dr. Rosinha. E aí vem, a gente já sabia que o presidente estava se deslocando, aí eu acho que ele fez uns translados, não vou lembrar de cabeça, mas fez um translado de helicóptero para um lugar em São Paulo, aí depois foi num avião, pousou acho que no Bacaxeri, pegou um outro helicóptero, foi algo assim que aconteceu, não vou me recordar com exatidão. Mas ele chega de helicóptero. E aí, quando ele chega, tem uma violência tremenda nesse dia, a gente, né, enfim, teve bomba, teve gente machucada. E logo depois que ele chegou, a gente não viu, a gente viu as luzes do helicóptero ali. E é uma coisa engraçada, porque naquele dia eu ainda não sabia a direção das coisas, estava tudo muito confuso, era de noite, eu sabia onde estava o prédio, eu e a Luziane, o Marco Maia, a gente sabia mais ou menos onde estava, mas a gente não tinha muita noção espacial, vamos dizer. As ruas estavam tomadas, os quarteirões ali ao redor pelo nosso pessoal. E atrás, eu vinha saber na mesma noite, não dava para ouvir, tinha gente da direita. Então teve uma disputa ali de fogos e coisas de gente comemorando. E foi assim que eu fui parar lá. Naquele mesmo dia, logo depois que o presidente chega uma van, porque veio um avião de São Paulo, trouxe Gleisi Hoffmann, Lindbergh, o Stuquinha e mais alguém da direção que eu não estou me recordando. E nesse avião, acho que veio o Emídio, que vem a ser o advogado do presidente depois, eles chegam na vigília já tomada, o presidente já está lá preso e a polícia já tinha feito o interdito, que eles chamam. Tem umas fotos desse dia que a polícia leva todos nós para um quarteirão para baixo. Tanto que a vigília inicial, você deve ter notícias disso, ela foi a Praça Olga Benário, que é uma praça imaginária que a gente criou, onde foi o interdito, que era um quarteirão para baixo. Então, depois que a vigília vai para o lugar que ela fica ali em frente à Polícia Federal, meses depois. Então, a gente ficou ali. Todos nós terminamos o dia, eles fizeram lá um pronunciamento, a gente se sentia meio perdido. Eu, particularmente, estava muito perdido, porque eu era assessor do presidente. E por mais que a gente achasse ou sentisse que ele pudesse ser preso, no fundo, a gente nunca se preparou para a prisão dele. Então, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia como que a gente ia reagir, não sabia o que ia fazer, qual era o plano. Não tinha plano. A verdade é que não tinha um plano. E nós fomos para a Polícia Federal. Depois que terminou tudo, vai todo mundo para o Flat Petras. Inclusive a Gleisi. A Gleisi vira comandante de todos naquele momento, porque lembrando que ela é presidente do PT. E ela diz o seguinte, gente, tá todo mundo muito cansado. Nesse momento chega se não me engano, o Moraes do Lula, que é o chefe da segurança, também para ficar nesse Flat Petras. E a gente faz uma reunião muito rápida ali, dizendo, olha, a Gleisi diz assim, vamos se encontrar amanhã depois do café da manhã, tá todo mundo cansado, vamos dormir. E todo mundo vai dormir. Você tem que lembrar que nesse dia, sábado à noite, dia 7 de abril, as pessoas que estão lá, eu, Moraes, a Gleisi, o Emídio, já não dormiam há quase 3 dias, porque a gente ficou já em vigília aqui, dormimos pouco, aquela tensão. E eu me lembro que no domingo eu acordei com uma dor no corpo, sim, todo mundo tava com dor, porque eu acho que a gente relaxou, e acordou no domingo todo mundo muito, aquela dor de academia, sabe, aquela coisa meio tensa. Fomos fazer reunião, não tinha ideia do que ia acontecer, e fizemos uma reunião. Eu me lembro que no final da reunião, no hotel, a gente ia tudo para a Polícia Federal, mas não tinha o que fazer, a gente não tinha noção do que ia acontecer. Como é que é? Dá para ver o Lula? Não dá? E certamente não ia dar. E as pessoas continuavam em vigília lá. Então, vamos para lá depois do almoço agora, fizemos uma reunião rápida. Eu me lembro que depois da reunião eu falei com a Gleisi, isso foi uma coisa que me marcou muito, viu? Que faz toda a diferença para mim. A Gleisi eu perguntei para ela, eu falei assim, presidente, eu estou à sua disposição. Eu não sei o que fazer. Eu estava completamente... Eu falei, eu estou à sua disposição. E ela me disse uma coisa que mudou toda a minha vida dali para frente, do período da prisão. Ela me disse assim, Marcola, eu acho que você tem que fazer o que você acha que o presidente Lula ia querer que você fizesse. E aquilo ficou na minha cabeça, ela saiu e eu fiquei algumas horas naquele domingo, fui para a Polícia Federal pensando assim, o que o Lula ia querer que eu fizesse?
Porque eu não tinha a resposta. E eu fiquei pensando, o que Lula queria que eu fizesse? E aquilo ficou na minha cabeça durante alguns dias, vamos dizer. E um belo momento ali, acho que no dia seguinte ou depois, eu tive um estalo do que o Lula queria que eu fizesse. Eu falei, eu acho que ele queria saber notícias das pessoas, dos amigos, dos movimentos, do Brasil, que é o que era o que eu podia oferecer ali. Até então, Joaquim, eu não sabia o tipo de relacionamento que eu ia ter com o presidente na prisão. Porque eu era assessor direto dele, mas ao mesmo tempo eu sou sociólogo e cientista político, não sou advogado, não podia ficar entrando na prisão, mas conheci os advogados dele, o Manuel Caetano e o Rocha, e a gente ainda não tinha um critério. E eu me lembro que teve alguns períodos ali que ele não podia receber visitas tão rápidas assim no começo, dos próprios advogados. Então ficou uma semana ali. Eu lembro que a primeira correspondência que a gente troca, se não me falha a memória, era no dia 17 de abril, ou seja, 10 dias depois. Mas nesses 10 dias, eu já tinha traçado um plano na minha cabeça que eu executei. Então eu fiz o seguinte, eu comecei a ligar para um monte de gente. Então eu liguei para os amigos que eu conhecia no MST, não tem ali, né, o João Paulo, o Gilmar Mauro, enfim, o Stélio, um monte de gente. Eu liguei para o pessoal dos catadores de papel, me lembro de ter falado com o Luiz Henrique, de Minas Gerais, eu me lembro de ter falado com o Golfinho, daqui de São Paulo. Não me lembro se falei com a Claudete nessa época ou não, que era do Rio de Janeiro, mas falei com alguns. Me lembro de ter falado com o pessoal do Morhan. Morhan é um movimento muito importante de rancenianos, contra a hanseníase ali, é errado falar a palavra lepra, mas é a hanseníase, né? Uhum. E o presidente Lula sempre teve um apreço muito grande pelo movimento. Me lembro de ter falado com o Arthur do Morhan. E o que eu dizia? E com alguns presidentes do PT, estaduais, e amigos do presidente, né? Gente do movimento e do PT, basicamente. Sindicatos, gente... Muitas das pessoas mais importantes estavam em Curitiba, não precisava falar. Mas tinham alguns que não estavam, que eu ia coletando informações. Como é que tá aí? Marcola, se você conseguir falar com ele, você diz que aqui tá assim. Eu anotava tudo. Eu anotava tudo. E eu comecei a escrever pro presidente. Olha, a notícia que eu tenho é a seguinte. E comecei a falar. E era assim que eu fazia. Porque a minha função, mesmo fora da prisão, hoje ou antes, e durante a prisão eu queria fazer isso, assim, a minha função na minha cabeça era assim, eu preciso partilhar o Lula com as pessoas. A minha função era dividir o Lula com as pessoas. Porque tem pouco Lula para muita gente. Então eu precisava tentar partilhar de alguma maneira, trazendo uma notícia, trazendo uma coisa. Às vezes a pessoa me encontra, me mandava um WhatsApp, assim, manda um beijo pro Lula. Às vezes eu nem conhecia a pessoa. E o Lula recebe essa mensagem. Fulano de tal lugar, te manda um abraço. Ou fulano, encontrei uma pessoa hoje na vigília que disse tal coisa. Então eu sempre tentei partilhar nesse sentido. Tinha os amigos conhecidos, as pessoas que eram conhecidas. Então eu tentava, assim, mantê-lo informado de tudo. Da política, de coisas que eu via, né? Ele recebia sempre um material, um compilado de matérias de jornais. Mas eu era o cara que compilava os comentários gerais, vamos dizer, a opinião de fulano tá assim, sobre esse assunto, opinião de ciclano, né? Eu sabia mais ou menos quem ele... Às vezes ele me orientava diretamente, que eu pedia a opinião de um fato para um especialista, olha, ele me escrevia, a gente começou a se relacionar por cartas, né? Então ele escrevia, olha, Marco, fala com o Celso Amorim, pede para ele fazer uma análise para mim sobre tal assunto, ou sobre a eleição que está acontecendo em tal lugar. E essas pessoas faziam. Então eu era o cara que ligava e falava, olha, tudo bem? Olha, o presidente pediu e tal, para você puder fazer um relato por escrito. Então eu era essa face interlocutor, na minha cabeça sempre foi isso, um facilitador, vamos dizer. Facilitador de ambos os lados, da pessoa que pudesse falar com o presidente, emitir uma opinião, que no fundo toda opinião é importante, e o presidente sabe disso, e recebia opiniões antagônicas. Eu fazia questão de também mandar opiniões antagônicas, porque eu sei que é isso que ele gosta, de falar o sim ou não, né? E ao mesmo tempo essas pessoas receberem também dele ou um carinho, um estímulo. Eu me lembro que um dos primeiros bilhetes que ele me escreveu, ele disse assim, diga aos amigos que estou bem. Era uma coisa simples, mas eu tomava aquilo ao pé da letra. Diga aos amigos que estou bem. Para mim era o seguinte, eu vou ligar para todo mundo e vou dizer que ele tá bem, que ele tá dizendo isso. E eu comecei a ligar para todo mundo de novo. Então eu fazia
Aí vai o Marcola ligar pra todo mundo. Ó, o presidente escreveu um bilhete pra dizer aos amigos que estão bem. Como você é um amigo dele, que eu sei, ele tá bem. Então era isso que eu fazia. E tentava, através dos advogados, porque como eu sou um cara direto, assessor dele direto, a gente tenta manter a mesma sintonia, né? A gente tem que estar na mesma estação, vamos dizer. Então eu ficava assim, ficar longe do Lula pra mim era um tormento. Porque eu não falava, bicho, como é que eu vou saber o que ele tá pensando? Como é que eu vou me orientar, né? No meu trabalho. E aí a gente arranjou um jeito de se orientar, que era através das cartas. E através dos advogados. Então eu ficava lá, eu poderia ter feito esse trabalho de São Paulo, mano? O Joaquim? Poderia ter feito esse trabalho de São Paulo? Poderia. Eu simplesmente ligaria para as pessoas, né, pro Manuel, pro Rocha, e faria esse trabalho online, vamos dizer. Mas eu acho que não teria feito o trabalho da maneira que eu fiz, porque eu queria estar na vigília, estar em Curitiba, estar naquele ambiente, me transformou numa coisa que estava na mesma estação do presidente, estação mesmo, sabe, na mesma sintonia. Então descia o Manuel, eu estava lá embaixo, todo dia, subia advogado, descia advogado, estava eu plantado lá. E a gente já tinha o nosso ritmo de trabalho. Então ele descia e já começava, ó, vamos lá, ele falou tal coisa, tal, do seu documento, tal coisa, ó, tá aqui uma carta específica para você, essas cartas aqui são para fulano, ciclano, e eu fazia essa distribuição, essa ramificação de coisa, entendeu? Era uma maneira, né, ao meu ver, de manter o presidente informado, e no fundo, eu acho que era uma maneira que eu achava, e ainda acho, que era assim, de contribuir com a história do Brasil. Falar, pô, um trabalho pequenininho aqui, mas que eu tô dando minha contribuição de vida aqui. Tinha uma certa angústia, porque a gente não sabia que eu não ia acabar. Hoje é fácil falar, hoje é fácil eu te dar uma entrevista. Pra falar, ó, você me encontrou em Curitiba, você viu como eu tava lá, você viu como as pessoas estavam lá. E não foi um período fácil, foi um período muito difícil, em todos os sentidos. E a vigília, que eu acho que é a coisa mais, assim, a vigília pra mim foi o movimento coletivo e solidário mais importante que aconteceu no Brasil nas últimas décadas. Não vou dizer que foi o maior de todos, porque eu sei que tiveram outros movimentos importantes, mas eu acho que de movimento coletivo e solidário das últimas décadas, com certeza a vigília tá nesse rol. Porque a vigília foi um trabalho coletivo. Tem um lema, eu gosto de falar o seguinte, tem um lema aqui da prefeitura de Diadema, do nosso Felipe, prefeito daqui, que ele dizia o seguinte, eles têm até uma camiseta, ninguém faz nada sozinho. Na vigília ninguém faz nada sozinho. Em Curitiba ninguém fazia nada sozinho. Então tinha a vigília, na vigília tinha o MST, tinha a CUT, tinha o PT, tinha o MAB, tinha os sindicatos metalúrgicos do ABC, tinha a PUESP daqui de São Paulo, tinha os bancários, tinha uma série de pessoas ali que não era de movimento nenhum, que virou um ponto de peregrinação. Tinha essa turma. Dali tinha a assessoria do Lula, que tinha eu, tinha a Nicole, tinha o Stucker, que fazia as fotos, que foi quem conseguiu transmitir, acho que uma coisa da imagem daquele local. A gente, ele conseguiu captar o espírito, eu acho. O Stucker captou o espírito da vigília. Ele conseguiu fazer isso. E ele é um artista que consegue captar o espírito das coisas, e ele conseguiu, no caso da vigília, na minha opinião. E tinha os seguranças do Lula, que estavam lá fazendo a logística dele, né, compra de remédio que precisa, faziam essa interlocução com a Janja, que morava em Curitiba. Então, tinha tudo isso. E tinha aqui em São Paulo o Instituto Lula, que recebia, a gente criou, nada disso existia, tá? A gente criou isso ao longo das primeiras semanas. Eles começaram a receber muita carta. Um belo dia, no terceiro ou quarto dia, um dos carcereiros do presidente, que é o Chastalo, vem com uma caixa e diz, olha, tá chegando um monte de carta aqui pro Lula. E eu não esperava aquilo. Quem que esperava aquilo? E aí vem, ao mesmo tempo, o pessoal da vigília e fala, ó, tá chegando um monte de carta aqui também. Chegou de tal lugar. As pessoas vinham trazendo cartas pro presidente. E a gente não sabia o que fazer com aquelas cartas. Então a gente tomou a decisão, junto com o Paulo Okamoto, falou, manda essas cartas para São Paulo, Marco. E eu separava tudo isso, mandava através dos seguranças, os seguranças eles sempre faziam de 2 em 2 em Curitiba, então eles sempre tinham alguém indo e voltando durante a semana, né, a dupla.
Então eles faziam essa coisa de levar as cartas para São Paulo, onde elas eram separadas pela... Acho que você conhece a Cláudia Troiano, que é secretária do presidente, a Kalinka, que é uma menina fantástica, que mexeu com isso. E eles receberam, assim, eu não posso estar errado no número, mas acho que são mais de 35 mil cartas, se não me falha a memória. E elas trabalharam exclusivamente nisso. Então a vigília foi uma conjunção de coisas. Ao mesmo tempo, o Paulo Okamoto cumpriu um papel porque ele começou a cuidar do Comitê Lula Livre, que é uma coisa que surgiu depois, né? Ao longo dos meses. E esses comitês faziam peregrinação lá, faziam uma série de coisas. O Comitê Lula Livre foi pelo Brasil inteiro. Mandavam vídeos pro presidente. Então, ninguém faz nada sozinho. É isso que eu quero dizer. Você falou aí, você começou dizendo, o Marco, que é o braço direito, esquerdo do Lula. Eu vou te dizer uma coisa que não tô sendo falso modesto. O braço esquerdo e o braço direito do Lula é o povo brasileiro. É por isso que ele é o que ele é. Não é o Marcola, não é o Okamoto, não é ninguém. Eu tava ali, e a vigília tava ali, cumprindo o que ele pediu pra gente fazer no 7 de abril, no caminhão. Quando ele disse, o dia que eu não puder andar, vocês vão ser minhas pernas. E o dia que eu não puder falar, vocês vão ser minha boca. E o dia que meu coração parar de bater, vocês vão bater o meu coração por mim. Então isso pra mim nunca... as pessoas eram aquilo. Quem viveu e quem foi em Curitiba e você viu aquilo era a materialização do que ele dizia. Nem ele esperava, eu acho que ninguém esperava a vigília. Ninguém esperava. Acho que ninguém dali. Então, aquilo foi a materialização do que ele falou no palanque aquele dia, Joaquim. Eu acho. Eu sou uma ideia, ele disse. Né? Eu sou uma ideia. Eu sou uma ideia. Bom, quais foram os momentos marcantes ali da vigília? Tiveram alguns dias marcantes pra gente ali. Marcantes em diversos sentidos. Eu acho que o 1º de maio foi um dia marcante em Curitiba. O primeiro de maio, o Lula estava preso fazia pouco tempo. Então houve um movimento de solidariedade muito grande, de peregrinação naquele 1º de maio. Foi uma coisa muito bonita. Depois disso teve o 8 de julho, que é o famoso 8 de julho do Favreto, de solta, não solta, que eu me lembro bem. Tiveram momentos tristes, com a morte do Vavá. A morte do Arthur, eu acho que foi o pior dia de todos. Acho que sem dúvida. Acho que ali ninguém esperava. Um negócio... Ali foi uma crueldade, assim, uma coisa que não dá pra medir. Eu acho que foi o pior dia de todos. O dia que ele saiu da prisão. Dia do aniversário dele. Ele passou 2 aniversários lá. Pra mim foi marcante o Natal. Natal. Lotado. Acho que foi isso. Acho que desses dias foram os principais, assim. E as pessoas, acho que não tem dimensão do que foi a vigília, às vezes, das amizades que se formaram, das brincadeiras. Eu costumo dizer o seguinte: eu gostaria de nunca ter ido para lá, certo? Mas eu gostaria que o Lula nunca tivesse ido para lá. O presidente não merecia aquilo. Mas eu acho que conhecer pessoas que eu conheci lá, olha, de todos ali da vigília e também de fora, os advogados, sabe, o Manuel Caetano Rocha, o Xixo, as proximidades que a gente tinha com os outros advogados que tiveram um papel importante, o Dr. Zanin, doutora Valesca, Luiz Eduardo Brinhaug, Emídio, o próprio Haddad foi advogado do Lula, Vadi Damos foi advogado do Lula, Júnior Aragão foi advogado do Lula. Todas essas pessoas visitaram o presidente. E todas essas pessoas tiveram uma parcela de importante de contribuição na luta das coisas. E é o que eu te falei, ninguém faz nada sozinho. E o presidente é o maior símbolo disso, de que ninguém faz nada sozinho. Ele sabe liderar. A gente segue ele não é por nenhuma, não é por ordem, é por inspiração, eu acho. Eu acho. Muitas vezes foi muito difícil também pra gente. Pessoalmente falando, foi difícil em alguns momentos, porque, assim, tinha um certo momento que eu não sabia explicar pra minha família. O que eu tô fazendo lá?
Ou, sabe, minha família é toda de Caraguá. Os meus amigos de infância, que são de Caraguá. Pô, o que o Marcola tá fazendo lá? E às vezes eu me perguntava, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? E eu ficava às vezes no hotel sozinho. Eu morei muito tempo no hotel, eu morei uns 9 meses lá. Depois eu fui para um apartamento, resolvi criar uma rotina. Eu achei que ele ia ficar preso bastante tempo depois. Depois que o Bolsonaro ganhou, a verdade é que eu achei que ele ia ficar bastante tempo mesmo. Então eu fiquei, assim, eu tinha que reprogramar minha cabeça. E não é fácil reprogramar a cabeça, assim. Mas o ser humano reprograma. E eu achava assim, pô, se tá ruim pra mim que tô aqui fora, imagina pro cara, pra ele que tá lá preso, porra. Eu sempre pensava isso. E ele sempre nos animava muito, muito, muito. Ele sempre tentava levantar um pouco a moral da tropa toda. Ele sempre foi assim. O Paulo Okamoto diz que ele era conhecido como levanta-moral em São Bernardo. Então, quando a coisa tava mal, ia o Lula lá e levantava a moral. E eu vi isso acontecer em Curitiba. Nos dias que a vigília não tava bem, não sei, parece que ele sentia. Ele mandava um bilhete pra vigília. Ele era um cara carinho, ele mandava bilhete pras pessoas. Muita gente não sabe de coisas pessoais, assim, que eu não gostaria nem de citar nomes, mas teve pessoas que tiveram problemas pessoais graves às vezes de doença, às vezes de depressão. E o Lula escreveu carta para essas pessoas da prisão, tentando animar essa pessoa. E eu falava, cara, como é que pode, bicho? O cara tá preso lá, como é que ele tenta animar o cara? Ele preso. É uma coisa incrível isso, e ele tem essa capacidade. Então, pra mim foi difícil. Eu sempre pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembrava dele, das palavras dele, das coisas dele. E eu falei, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu pensava, eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu sei o que eu tô fazendo aqui. E foi assim que a gente foi levando. Os dias eram muito iguais, Joaquim. Os dias públicos das pessoas que assistiam às lives do nosso povo eram dias assim de visita, né? Então tinha os dias de quinta-feira, de visita da família, visita de 2 amigos. Os dias da visita religiosa, que eram as segundas, que depois foi cortado. Mas teve um bom tempo que teve visita religiosa. E tinha os dias comemorativos, 1º de maio, aniversário do Lula, Natal, tal. E aí, você pensa assim, e os outros dias? Que ninguém estava vendo. Os outros dias, eu vou te dizer o que acontecia. As pessoas ficavam lá, davam bom dia, boa tarde e boa noite. E eu não sei até quando aquilo ia. Porque eu, às vezes, ficava impressionado. Sempre tinha gente. Sempre tinha alguém. Às vezes um desanimava, o outro animava. Às vezes a gente tava ali, sabe, fazia um rateio de tarde para ter uma comida diferente, uma brincadeira diferente. Eles chamavam, vamos lá, vai ter não sei o que hoje na vigília, a gente vai, vamos comprar salgado pra... E aí a gente tentava se animar, sabe, fazer um rateio mesmo, assim, as pessoas juntavam dinheiro, assim, vamos lá, aí vai alguém comprar atrás. Era uma experiência coletiva, não tem como explicar. Era uma experiência coletiva. E aí, brasileiro, né? Então, assim, surgia vendedor de camiseta, vendedor de café do MST, vendedor de bottom. Virou um point a coisa. E de fim de semana e de feriados, virou um point ainda maior. Eu recebi amigos que estudaram comigo na faculdade que passaram em Curitiba para ir na vigília. Não era para me ver, era para conhecer a vigília. E aí acabava, Marco, vou estar aí que eu quero ver de perto isso. Quem viu, viu. Quem não viu tem que olhar no DCM 247, porque lá tem muita coisa. E isso eu queria também destacar, que fez parte um pouco do meu papel e eu queria falar para você como é que foi feito isso. No primeiro período, que esse período o presidente tinha uma leitura intensa das coisas, então ele pedia livro, fulano indicou um livro, ou as pessoas indicavam um livro para ele, levavam para ele. Então ele ficou um período lendo muito. Ele leu muita coisa na prisão. E durante um período, o Zanin entrou com um negócio lá, eu sei que podia ter um pendrive. Pendrive, você sabe, né? Pendrive é um negocinho que você coloca lá e que espetava na TV. E eu falei, porra, não vai dar para ele ver, porque eu conheci o presidente, falei, porra, acho que não vai conseguir, né? Ver a TV e tal, né? Ligar, ver a pasta. Então foi todo um processo. Mas como o ser humano se adapta, ele conseguiu espetar um negocinho lá e no controle remoto lá, ver ali o que... E aquilo abriu um mundo pra gente. Então, eu mandava os programas do 247. Então tinha ali uma série de coisas que eu mandava do DCM, da Fórum, do Nocaute,
da Carta Capital, documentários que saíam assim, ou entrevistas de pessoas para outros veículos. Eu fazia dali, eu falava, bom, ali vai ter um formato de coisas de diárias, né? Para ele não é 24 horas, ele não é ao vivo, mas é quase, né? É perto. Então eu tentava fazer isso. E vocês devem se lembrar, eu fazia sugestões em nome dele. Olha, o presidente queria saber. Às vezes ele elogiava um programa de vocês. Olha, fala para não sei quem que foi maravilhoso, que eu adorei a entrevista. E fazer comentários, né? Não, mas ó, tal coisa, tal coisa. E às vezes ele pedia, ó, fulano podia ir no programa, hein? Tal. Quem começou a fazer uma coisa diferente, eu me lembro bem, no começo foi o Mercadante. O Mercadante foi um dos primeiros a pedir para mim. Pô, não tem jeito do Lula ver um programa? Ele fazia um programa chamado Brasil Primeiro, se não me engano o nome do programa. Brasil Primeiro Mercadante Debate, acho que era uma coisa assim. E era um programa que era a cara do presidente, que era no sentido assim, levavam alguém lá, então levava um ex-ministro, às vezes a Tereza Campelo, alguém, e falava que foi nos governos e tal, o que está acontecendo agora, E era uma coisa maluca, assim, no programa dele. E o Mercadante me fez uma provocação. Uma vez, falou assim, ó, manda o meu programa pro presidente, mas pede para ele fazer alguns comentários, pô. Aí pedi pro presidente fazer uns comentários, o presidente fez uns comentários, não vou me lembrar qual o programa que era. Fez alguns comentários e devolveu. E depois disse para mim, que por carta, ó, pede pro Mercadante tentar entrevistar tal pessoa, não me lembro quem. E eu fiz isso. E o Mercadante imediatamente fez a entrevista seguinte com essa pessoa. E aí foi interessante, porque ele inaugurou uma nova fase, porque ele começou a conversar com o presidente na TV. Então o Mercadante fazia assim, o presidente, como o senhor pediu para eu entrevistar fulano de tal? Aí era uma coisa de maluco, eu falava, gente do céu, onde a gente vai chegar? E aí o Conde fazia isso, começou a fazer muito isso, o Gustavo Conde. O Mauro Lopes fazia isso. O Mauro Lopes é uma história que acho que merece ser contada de outra maneira também. O Mauro Lopes, ele tinha um curso que ele fazia no Paz e Bem, que era o canal co-irmão ali do 247, que era um curso de Canudos, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. O professor Pedro Lima tem um livro de Canudos, então tinha um curso ali que ia começar, e eu fiquei vendo as coisas, eu ficava fuçando, eu não conhecia essas coisas também, eu fiquei mais amigo deles, assim, para tentar pegar a programação, ver o que era o que, tentava assistir os programas, e vi que o programa do Mauro Lopes tinha um curso. Eu falei, pô, fiquei curioso com esse curso aí. Entrei em contato com ele, e ele me manda um livro. O professor Pedro Lima me manda um livro lá para Curitiba, do curso. Falou, ó, vamos começar o curso, você manda pro Lula. Mandei o livro pro presidente. Com os primeiros, aí já tinha começado, acho que tava no 4º episódio, se não me engano eram 12, um por semana. Tava no 4º episódio, eu mandei os primeiros, e era cada um capítulo. E o presidente Lula começou a fazer o curso de Canudos com eles. E fazia comentários, né? Mandava cartas pro Mauro Lopes e pro professor Pedro Lima fazendo comentários de o que ele estava achando do curso. E mais do que isso, terminando o curso, estimulou o professor Pedro Lima e o Mauro Lopes a fazerem um outro programa que falasse da luta do povo brasileiro, que é uma obsessão do presidente. Ele sempre disse isso, que às vezes ele brincava comigo e falava assim, vocês aprendem tudo sobre Revolução Russa e não sabem nada de Brasil. E é um pouco verdade, né? Então ele estimulou o Mauro, e o Mauro fez um programa, estimulado pelo presidente, ele e o professor Pedro Lima, chamado Retalhos do Brasil. Era alguma coisa assim, o nome. Era esse o nome, eu acho, Retalhos do Brasil. E esse Retalhos do Brasil falava das lutas, da Cabanada, né? Todas, Tiradentes, e lutas até desconhecidas quase. E teve, Joaquim, dá pra ver no YouTube, mas acho que uns 60 capítulos. Então você conta aí 60 semanas. E foi uma coisa interessantíssima, era um curso do Lula, que ele inventou aquele curso, e ele fez esse curso também. Ele também fez o curso. Então, o presidente ouvia muito vocês, ele sabia toda a programação ele sabia a programação do DCM. Às vezes, quando faltava alguma coisa, um programa que por um motivo ou outro não estava no ar, ele cobrava, você não mandou tal coisa. Aí eu falava, pô, mas eu não vi, né? Não sei porquê, às vezes falhava a programação, né? Então ele cobrava a tuxa, vocês têm que ter uma programação. Não pode ser assim, qualquer hora é hora, vocês têm que ter uma grade, é uma TV. Então, eu vou lembrar da questão que você mesmo, na época, chegou um dia a me ligar e falou, Joaquim,
Por que o seu programa está começando mais tarde, entendeu? Já não dá para levar. Eu digo o seguinte. Exatamente. E foi tentar levando. Então, não tem como começar mais cedo, porque você começava mais cedo e eu realmente não tinha um rigor no horário naquela ocasião. E eu me lembro também falando da questão quando o programa, um bilhete que eu recebi, do qual eu tenho muito orgulho, dele elogiando um programa que eu fiz sobre a Petrobras. E ele estava lendo sobre o petróleo, eu soube agora, de um livro sobre petróleo lá dentro, e discutir, era um assunto que mobilizava muito. Então, eu estou só dando esse testemunho. Esse livro porque... que ele estava lendo, ele leu esse livro aqui, ó. Exato. Sobre petróleo. Exatamente. Ele ficou fascinado durante um tempo, ele ficou... E ele viu um programa que eu fiz, de fato, sobre a Petrobras, não tinha lido esse livro, e ele mandou um bilhete naquela ocasião. O que eu quero dizer para você é que você, através de você, havia uma conexão com o mundo, com a sociedade. Não conseguiram, e essa eu queria ouvir a avaliação sua, realizar um intento. Eu digo que não conseguiram o pessoal da Lava Jato, das pessoas que articularam a prisão dele, porque nós sabemos que se envolveu até o Supremo. Sim. Você não conseguiram matá-lo politicamente, né? E isso se deve a muitas pessoas. Você falou que ele é uma ideia, de fato é uma ideia, e continuou andando, falando através de outras pessoas. Concorda com isso? Concordo. Eu acho que não conseguiram, não vão conseguir, porque de fato ele é uma ideia. Eu gosto muito dele pessoalmente, mas eu costumo tentar me distanciar às vezes das coisas. Então eu sei o papel que eu cumpro junto a ele, e eu sei que é um papel que não é meu. Eu sei que é um papel que eu preciso cumprir para todos nós, ou para com os outros. Eu precisava, naquele momento e em outros, eu sempre penso o seguinte: o presidente Lula é um instrumento, e ele é um instrumento da classe trabalhadora brasileira. E ele é o melhor instrumento que nós temos, ainda hoje. E ele... não sei quando vai nascer um outro igual a ele. Talvez não nasça. Então, para mim, é motivo de orgulho. Todo dia eu olho para ele e penso, poxa, eu tô um cara de sorte de poder conviver no mesmo período que ele. E quem mais diria assessorá-lo, ou, sabe, conhecê-lo pessoalmente. Então, eu sei disso e tento cuidar desse instrumento, vamos dizer. No fundo, cuidar do presidente, para mim, ou cuidar do PT, né, que é quase igual a cuidar do presidente, porque o Lula, né, é o principal instrumento e o PT é o principal instrumento da classe trabalhadora brasileira. Cuidar dele é como se eu estivesse cuidando, de alguma maneira, da classe trabalhadora brasileira, dando minha pequena contribuição, entendeu? Então eu sempre tenho isso como norte, porque não vão conseguir apagar a história dele. Não vão, na minha opinião, não vão conseguir, como não conseguiram. Eu achava que as coisas, acho que todo mundo também tinha um pouco essa opinião, que as coisas iam demorar mais para acontecer. Eu não achei que o presidente fosse ver vivo essa reviravolta. Eu sinceramente não achava mesmo. Eu acho que a história se acelerou. E aí vem um ponto importante, que foi uma coisa que eu queria te dizer do hacker de Araraquara. Eu não sei se o hacker, não sei quem que é, não o conheço. Walter Delgatti. Eu não o conheço, mas assim, ele cumpriu um papel na história brasileira que eu acho que ele não sei se ele tem essa noção, mas assim, é uma coisa... Para nós, naquele dia que saiu a primeira Vaza Jato, acho que foi em junho, se eu não me engano, de 2019, eu vou te dizer, da eleição do Bolsonaro até junho, foi o pior período pra gente lá em Curitiba, porque o Bolsonaro se elegeu, foi uma tristeza generalizada na vigília, na sociedade, nas pessoas, foi uma coisa muito, muito ruim, né? Um clima ruim, uma coisa grotesca assim. E esse período todo até junho foi uma coisa a vigília estava muito triste nesse período. E no dia que saiu a Vaza Jato, foi uma coisa muito bonita, porque no dia me deu um fio de esperança. Foi o dia que deu ponto de virada. Foi o dia que mudou as coisas, Joaquim. Neste dia, eu falei pra Nicole ainda, eu aguento ficar 10 anos agora aqui. Por quê? Porque era como se falasse assim, vocês estão vendo agora por que eu tô aqui? Vocês estão vendo por que a gente tá aqui? Nós estamos aqui porque essa é uma putaria que tá acontecendo, que a gente sabia, só não sabia que era tão putaria, mas a gente sabia.
Mas era aquilo que estavam fazendo contra ele. E no fundo, não era uma coisa contra o Lula. É isso que eu sempre bato. Não é uma coisa contra o presidente. É uma coisa contra o povo brasileiro. Era uma coisa contra o povo trabalhador. Contra a gente mais pobre. Era isso que estava acontecendo ali no Lava Jato. Esse é o meu ódio que eu tenho da Lava Jato. Que foi uma coisa que a gente fortaleceu, entre aspas, porque o governo Lula fortaleceu as instituições e permitiu que esse tipo de coisa acontecesse, porque ele E isso daí não era para ter acontecido do jeito que foi, Joaquim. A corporação envergonhando a instituição. Então, assim, para mim, aquilo ali foi um motivo de vergonha. Hoje eu vejo, vendo a distância, eu entendo que o próprio Ministério Público, que a própria Polícia Federal, que os juízes de todo esse país, eu acho que olham isso com um olhar assim distante de, opa, isso aqui não pode acontecer. Acho que ultrapassou uma linha ali, Joaquim. E eu acho que as pessoas falaram, opa, daqui eu não posso passar mais. Eu acho que foi um ensinamento que aconteceu. A Lava Jato não pode mais acontecer uma coisa como aconteceu, de perseguição política do Estado. A gente aconteceu isso várias vezes na história do Brasil. Mais uma vez aconteceu com o presidente, nesse caso. E eu acho que isso não vai se repetir. Eu sou da ciência política, então eu tendo a achar que as instituições se autorregulam, né? Então eu acho que esse tipo de coisa, a minha esperança é de que isso se autorregule de alguma maneira. Agora, para se autorregular, não é sozinho. A Vigília teve um papel. A posição do Lula de politizar sua própria prisão teve um papel. A posição do PT de manter e fincar pernas, vamos ter candidato, Lula inocente, é um papel. Então, assim, todos esses atores, os advogados, todo mundo teve um papel no fortalecimento dessa instituição. A gente nem sabia, mas era assim, nós vamos desmascarar e desmascaramos. Eu vejo isso. E eu acho que isso vai contribuir para a história do Brasil. Para a gente ter instituições mais fortes, sabe? O Ministério Público, a Polícia Federal são instituições importantíssimas para a gente. E esses caras sujaram a história dessa corporação. Eu acho que para nunca mais. Essa é a minha opinião. Eu me lembro até que você me disse, naquela ocasião, que o Estado ainda pediria desculpas ao Lula, que você tinha ouvido isso dele próprio, que o Estado pediria desculpas a ele. Não é isso aí? Eu lembro disso pelo seguinte, eu fui visitar o presidente e na primeira visita que eu fiz a ele na prisão, eu encontrei um presidente varrendo a própria cela. No dia que eu entrei, ele estava varrendo a cela. E ele entrou como se nada, como se tivesse me visto ontem. Falou assim, ô Marcola, entra aqui, que o pessoal teve aqui, sujou o pé com terra. Ele é muito organizado, né? E aí eu tava em choque vendo ele depois de meses, né? E eu falei, cara, o cara tá varrendo a cela como se ele tivesse me visto ontem, assim. Então, entra aqui que eu tô varrendo aqui, que o pessoal pisou na barro seco, sabe? E aí, neste dia dessa visita, Joaquim, ele me disse essa questão que depois veio publicamente, que ele começou a dar entrevista, ele falou publicamente isso já algumas vezes, de que o Estado brasileiro ainda vai pedir desculpa. Porque naquele dia, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque era a opinião majoritária das pessoas, dos militantes, todo mundo dizia assim, tem que ir para casa, ele tem que aceitar uma tornozeleira eletrônica, ele tem que não sei o que, ele tem isso, tem que. O Lula sempre tem que, né? Sempre as pessoas vão dizer o que o Lula tem que fazer. E eu achava isso também. E eu falei isso pra ele naquele dia. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque era de fato o que eu pensava. E eu disse pra ele naquele dia, naquela visita, eu falei, presidente, ninguém aguenta mais ver o senhor aqui. Vamos pra casa, presidente. O senhor fica na sua casa, a gente cuida do senhor. E ele, nossa, ele levantou, bicho. Aquele jeito dele. Não diga mais isso. Minha tornozeleira não é de pombo. Aquela história que ele conta. Falou, mesma história. Minha tornozeleira não é de pombo. Esses caras... Minha prisão é política, eu vou ficar aqui, é um problema deles, eu não vou pra casa, eu não sou... Porque pra ele eu acho que era assim, ir pra casa era admitir que eles estavam certos, entre aspas, assim, é como se eu corroborasse a prisão, né? E ele nunca corroborou. Então, naquele dia ele falou isso, o Estado ainda vai me pedir desculpa. E sabe o que eu disse pra ele, Joaquim? Pô,
vai pedir desculpa e talvez só tenha eu e seus filhos e sua netinha, né? Eu sou mais novo da turma ali, né? Eu ainda tenho 36 anos. Tinha 34 na época. Porque era de fato o que eu pensava. Eu falei assim, pô, mas quando pedir desculpa, ninguém vai estar mais aqui, cara. Se der sorte, eu tô, né? E eu tava errado. E ele tava certo. O Estado ainda não pediu desculpa pra ele. Oficiais. Mas o que aconteceu com ele em vida, olha, eu acho difícil acontecer com alguém. O que aconteceu com ele. Ele viu a reviravolta muito mais rápido do que... Ele sempre teve essa fé, eu acho. Ele tem essa coisa da fé dele interior. Às vezes, eu sempre falo aqui, me parece que o presidente já sabia o que ia acontecer, que ele ia ficar tantos dias, que... Sabe quando aquela coisa de que ele agia de uma maneira tão racional ao mesmo tempo, é uma fé e racionalidade, mas às vezes eu tinha a impressão de que ele já sabia, tipo assim, é como se ele acalmasse a gente, falou, gente, calma que as coisas vão... É um pouco do poder, imagino, de quem tem 76 anos, de quem já viveu muita coisa, de quem tem fé mesmo. Eu acho que ele tem esse instinto. Bom, sobre o episódio da tornozeleira eletrônica, também me lembro, nesse dia que fui até Curitiba, num domingo, eu me lembro que você disse que ele estava disposto a reagir fisicamente se tentassem colocar a tornozeleira eletrônica. Você lembra dessa conversa que nós tivemos? Lembro, e ele disse isso, vai ter que juntar 10 homens para me pôr tornozeleira e quando pôr eu vou cortar. Ele fala. E eu não duvido que ele faria isso, eu acho que ele faria. E ele é desse jeito, Joaquim. Ele é um ser humano fantástico. Acho que ele provou pra gente que a gente estava errado, muitas vezes. Todos os advogados podem falar aí, só teve um que foi junto com ele, que foi o Zanin. Todos os outros, sem exceção, achavam que essa tese era furada. Porque é natural, a gente acha mesmo. O Zanin foi com ele ali, ó. Eu vou fazer o que ele quer, ele tá falando isso, eu vou aqui. Então o Zanin teve um papel importante por causa disso. Ele sempre foi um cara correto. O nosso papel ali, eu queria falar um pouco disso, era tentar, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Então, era tentar manter o presidente forte, politicamente falando, ativo, mentalmente ativo, porque uma cadeia é uma coisa, né, que destrói a pessoa. Então a gente queria manter ele forte, ativo, dono da própria voz, senhor do seu destino, das coisas ali, com influência dentro do PT e com amigos. Era não deixar ele sozinho. Então quando as pessoas me perguntavam muito no começo, o que você está fazendo aí e tal? Eu, no fundo, pensava isso. Meu papel aqui é tentar manter o presidente presidente. Faço parte da assessoria dele, eu tô aqui, vou ficar aqui. Se ele ficar aqui 5 anos, eu vou ficar aqui. Então eu pensava muito desse jeito e penso ainda hoje. Eu acho que se o presidente tivesse preso hoje, eu tava lá ainda. E a vigília também. Eu não tenho dúvida disso. Marcola, o que a vigília mudou você? Desde que você chegou, que ouviu da Glaze, faça o que você acha que o presidente gostaria que você fizesse. E depois, e agora? O que mudou? O que a vigília influiu nessa sua mudança? O que mudou na sua vida pessoal? Bom, eu acho que eu amadureci muito. A gente é jovem, assim, mais ansioso, né? Mais elétrico. Então eu acho que o período da prisão, a vigília em si, essa coisa coletiva, eu nunca tive uma experiência coletiva tão intensa como foi a prisão dele. Era uma coisa assim que não dá pra explicar, eu não sei explicar. É uma coisa que eu acho que esse amadurecimento eu tive durante esse período da prisão, de ver que as coisas, de que tem tudo o seu tempo, né? Bolsonaro ganhou, mas levou o Moro ministro. E não se engane, foi uma comemoração grande nossa quando ele virou ministro. Porque foi uma prova. Olha como esse cara tem lado. Olha como ele não é um juiz imparcial. Ele virou ministro do Bolsonaro, gente. Então tudo ao seu tempo. Tudo tem seu tempo. O Bolsonaro se elegeu, levou o Moro, sabe?
Aí aconteceu o que aconteceu, Bolsonaro foi fazendo as loucuras dele, que não dá nem para nominar o que é mais as loucuras dele, porque eram tantas coisas. O Lula foi virando cada vez mais o centro de dentro da prisão, que era uma coisa inimaginável para as pessoas. Acho que ninguém imaginava isso. Foi um tremendo tiro no pé mesmo deles, prenderam o presidente. Eu acho que eles erraram feio na análise, porque fortaleceram esse presidente. E eu acho que o presidente sabia disso, entendeu? Não acho que o presidente sabia que ia ter a vigília. Eu acho que ele não sabia. Eu acho que a vigília foi uma surpresa. Por isso que a vigília é tão especial. Ele nunca pediu. Pelo contrário, tem relatos dos advogados lá falando que ele pedia para as pessoas irem embora. Não fiquem. Ele ficava com dó das pessoas também. Não fiquem aí, tá frio e tal. Pede para a pessoa ir para casa. E ficou. As pessoas foram ficando. Quantas vezes ele não falou, mesmo para mim, depois, se você quiser ir embora. Eu nunca quis ir embora depois. Eu falei, vou embora fazer o quê? Uma vez a gente não estava bem, nesse período que eu te falei, pós-Bolsonaro até junho, foi um período muito ruim. E eu me lembro, eu não sou advogado, então eu não me lembro das datas corretas, mas eu me lembro que a gente vivia de decisão em decisão. A gente pulava de decisão em decisão. A nossa vida eram as decisões jurídicas que iam acontecer. Mas vai ter uma votação daqui 2 meses de alguma coisa. Então a gente ficava vivendo até lá, dava errado. Aí passava um tempo, mas vai ter uma outra decisão, não sei do que. A gente vivia até lá. E eu me lembro que ia ter uma tal de uma decisão, de um raio de uma decisão no dia 10 de abril, 3 dias depois que ele ia fazer 1 ano de prisão. E falava, não, dia 10 de abril vai ter uma decisão, dia 10 de abril vai ter uma decisão. Bicho, Gilberto Carvalho foi pra vigília Lula livre, eu lembro. Fez uma fala lá na vigília, acho que começo de abril de 2019. E falou assim, daqui 10 dias ou daqui uma semana, o presidente vai estar vindo aqui, saindo da vigília. Aquilo criou uma esperança nas pessoas. E não aconteceu. Rapaz, as pessoas ficaram tão bravas com aquilo, porque era um fio de esperança aqui. E depois eu fiquei... Na época, hoje em retrospecto olhando, eu entendo que foi desse jeito. Mas na época você vive, você não consegue fazer análise. Hoje eu percebo como foi, que a gente vivia de decisão em decisão. Se auto-enganando às vezes, né? E aconteceu o que aconteceu. Então, essas coisas que eu me lembro bem, assim, que me fizeram amadurecer, eu acho, sabe? De ter a paciência que eu não tinha. Esses ensinamentos dele de, olha, tudo ao seu tempo. A questão da solidariedade das pessoas e dos movimentos. Eu sempre tive um bom relacionamento com o pessoal dos movimentos, daqui de São Paulo, Raimundo da CMP, o pessoal do MST... E acho que essas coisas se fortaleceram com o presidente e, consequentemente, comigo também, porque eu via... As pessoas me ligavam, Joaquim. Você me ligou num domingo, porque era um domingo quando você estava... Você me ligou, vou estar em Curitiba. Então era um evento. O Raimundo da CMP vai estar em Curitiba. Vou lá encontrar meu amigo. Fulano dos catadores vai estar... Vou lá encontrar o pessoal. Essa semana vai chegar a turma de professores lá de São Paulo. Sabe, a Bebel vai estar aí com os professores. Não sei quem confirmou que vai vir uma caravana lá do Pedro Czai, sabe? Lá de Chapecó, a turma vai vir pra cá. Então, assim, Pernambuco, eu me lembro de uma caravana no Pernambuco, rapaz, da ASA. Foi maravilhoso, foi um negócio bonito pra caramba. A gente sempre tentava se animar com essas pessoas que chegavam, virar um ponto de peregrinação mesmo. Queria te falar uma coisa importante que eu esqueci, das pessoas que iam visitar o presidente. Acho que eu comentei com você o que era a nossa... O Rocha e o Manuel eram os grandes cicerones, vamos dizer, as pessoas. Eles ficavam ali e tal, então vamos levar ele para almoçar. A visita era, me falha a memória, 16 horas da tarde. Então a pessoa chegava, pegava lá no aeroporto. Às vezes era eu que pegava, às vezes era alguém. Levava essa pessoa para almoçar. Era um restaurante chamado Vindouro. Eu lembro até hoje desse restaurante ali. Fica perto da Santa Cândida, chama Vindouro. Era um restaurante que tinha ali, que eu acho que o Rocha frequentava esse restaurante bastante tempo com o Manuel. E a gente ia sempre levar a visita para lá. O que a gente notou? As pessoas só podiam ficar 1 hora com o presidente. E eram 2 pessoas. Então, assim, você imagina uma conversa com 3 pessoas durante 1 hora. E com o presidente. Então era muita informação, né? E o presidente queria saber de política. Às vezes as pessoas comentavam pra gente assim...
quando a gente começava a falar da vida pessoal, do que ele cortava e dizia assim, gente, tudo bem, mas e a política? Eu tô bem, tranquilo, mas vamos lá, como estão as coisas lá fora? Pá. Então, o que a gente notou? É natural que as pessoas tenham uma curiosidade de como era, de o que... Então, a gente bolou um plano, assim, era uma estratégia nossa, minha, do Manuel e do Rocha, da Nicole, do Stu, que fala assim, a gente vai almoçar com a pessoa e nós vamos tirar todas as dúvidas que a gente pode tirar, que não depende só do presidente. Então era a dúvida da rotina. Ó, a rotina dele é assim, ele acorda, ele toma café, ele recebe a mesma marmitinha dos outros presos, ele come tal, não sei o que, o talher é de plástico, a tal coisa é assim, não entra, não entra bebida, não entra não sei o que, não pode entrar no celular, não pode não sei o que. O que ele pode? Ele pode receber carta, ele pode ver TV aberta, não tem internet. A gente explicava para a pessoa como é que funcionava a rotina. Então quando o cara, depois de almoçar com a gente, contava as histórias engraçadas, né, as coisas da vida de lá, a vigília, explicava a dinâmica da vigília, você vai ter que sair, vai ter que dar uma entrevista pra vigília, todo mundo faz isso, tem que dar entrevista e tal, pra dar o recado do Lula, você vai ter que perguntar isso pra ele, e eu fazia as pessoas anotarem, porque eu aprendi com o presidente, não adianta nada você ficar falando aqui e a pessoa não anotar, então eu falava, anota aí. Não, anota aí, senão você vai esquecer, anota aí. Eu falava, anota aí pra você. Aí a pessoa tomava nota, levava, e ela já ia, e o presidente pedia, tem um bilhete do presidente que diz assim, Marcola, pede pra pessoa vir com os assuntos por pontos, já. Então ele já chega, ponto 1, tal coisa. Tinha gente que era mais organizada e fazia, tinha gente que não fazia. Mas ponto 1, tal coisa, ponto 2, tal coisa, porque tinha que ter uma dinâmica, só tinha uma hora, cara. Era muito rápido. Então a gente tinha essa tática de contextualizar para a pessoa o que era prisão, o que era vigília, o que era aquilo ali, e dali para frente era com a pessoa. Então, pessoal, e a gente falava, não perde tempo com o presidente perguntando coisas ali. E parecia um pouco mecânico isso, mas era o que de fato ele queria, que as coisas fossem agilizadas. Ele nunca pediu, façam isso porque eu não aguento mais aqui, porque eu preciso, né? A gente percebia que isso acontecia. O Manuel Caetano e o Rocha tinham um papel especial, porque como advogados eles podiam acompanhar todas as visitas. Então, eles saíam de lá, o Manuel sempre, né, ele, o Rocha, o Manuel anotava mais que o Rocha, mas eles desciam, a gente já pegava as pessoas ali e eu já falava com o Rocha, Rocha, Manuel, o que ele falou hoje, como é que tá? Ele viu tal assunto, ele leu a carta de não sei quem que chegou, eu queria, né, não, ele comentou tal coisa, não. E tinha dias também que o presidente não falava nada, que eu acho que todo mundo tem um dia difícil, né? Tinha dias que o presidente era um dia normal, não tinha o que falar, né? Agora não eram muitos, viu, Joaquim? Vou te falar que ele sempre é muito ativo. Então ele trabalhava bastante. Houve dias em que o presidente silenciou? E como é que vocês reagiam diante desse silêncio? Eu me lembro de 2 períodos que ele ficou mais silencioso, assim, internamente. Depois da morte do Arthur, teve um período grande que ele ficou sem se pronunciar, e a gente respeita, né, e respeitou. E teve um período pós 11 de setembro, que foi quando teve a troca de candidatura, que ele não pôde mais ser candidato. E ele ficou durante um período sem se pronunciar muito, assim. Ele esperou para ver o que ia acontecer, né? E eu acho que ele ficou um período assim... Eu acho que foi um período de tristeza, assim, dele. Eu não posso afirmar porque eu não vou falar por ele, eu não posso, eu não tenho procuração para falar pelo Lula. Mas eu acho que foi um período de tristeza dele. Ali, eu acho. Política. O Joaquim não passou de uma semana, cara. É rápida a coisa. Porque ele já começa a querer... Vocês não fazem nada, vocês precisam me mandar as coisas. Vocês estão... Falta de criatividade. Vocês precisam ser criativos. Sempre forçando um pouco a mão pra gente ser criativo. E naquele período do 11 de setembro foi a escolha do Haddad. Porque, na verdade... Talvez, isso já me disseram, que foi um dia muito difícil, porque de certa forma representava, ele poderia interpretar isso naquela ocasião, a morte política dele, né? Não seria candidato. Foi quase uma morte política. Aliás, ali eu acho que muita gente decretou a morte política dele, né? Mesmo nós ali, a gente estava mais pela história dele, do que ele fez, e a gente tinha um bom candidato que era o Haddad, e que eu acho que o Haddad não queria ser candidato naquelas circunstâncias, como ninguém quis ser candidato naquelas circunstâncias. O Haddad foi o que teve, na minha opinião, coragem de ser candidato ali naquele momento. Mas eu acho que se fosse optar, fosse dizer, eu acho que o Haddad também queria que o Lula fosse candidato.
né? Até porque ele estava melhor nas pesquisas, é o Lula, né? Então, eu acho que tem isso também. Nesse período aí, eu acho que quem pode te dar maiores detalhes é o Greenhalgh, o Emídio, o próprio Haddad, os outros advogados, no geral, o Zanin, que participaram ativamente ali no dia, eu me lembro bem dessa troca. O Manuel Caetano Rocha também tem histórias, acho que eles podem te ajudar nisso. Eu acho, Joaquim, você falou de morte política, é uma coisa engraçada. Uma vez, tem um documentário do Entre Atos, documentário famoso de 2002, João Moreira Salles. Nesse documentário, o presidente Lula fala uma coisa que depois eu ouvi ele falar da própria boca dele, que ele diz assim, que ele sempre teve curiosidade de morrer e saber quem estava do lado dele. E ele fala isso nesse documentário porque ele estava querendo contar uma história do primeiro turno para o segundo turno, que quando começou a perceber que ia dar segundo turno, as pessoas começaram a ir embora do comitê, e ele estava dando risada falando disso. Em outros momentos já ouvi ele falar isso também, né, Davi? Eu sempre tive curiosidade de morrer e ficar ali olhando para quem quer ver meu caixão. Eu vou te dizer, o presidente Lula já morreu algumas vezes. E eu acho assim que ele já viu quem tá do lado dele, entendeu? Nos piores momentos. E eu não tenho dúvida que as pessoas da vigília tiveram, que os funcionários dele, os seguranças, os advogados, o PT, a CUT, os movimentos, vocês estavam do lado dele naquele momento, sendo a correia de transmissão do pensamento dele. Eu acho que ele já viu quem estava do lado dele, eu acho, naquele dia. Então, para mim, ele já cumpriu essa vontade dele de morrer e saber quem que estava ali com ele. E eu acho que aquele foi um processo importante para o país. Acho que as coisas pacificaram. Acho que agora, daqui para frente, independente do que for acontecer, acho que as coisas estão mais claras na cabeça das pessoas. Do ponto de vista pessoal, o que mudou na sua vida, Marcola? Eu e Nicole acabamos nos envolvendo lá, né, e fomos morar junto ali a partir do final do ano também. Começamos a ter um relacionamento. E foi num momento de muita dificuldade nossa, assim, uma coisa bem de dificuldade. E a gente tem um filhinho lindo hoje, de 2 meses, o Martim. Eu acho que é uma coisa de ter esperança. Eu fico pensando muito nisso. Fico com muito medo também agora, que sou pai, de pensar no futuro. Acho que eu penso em coisas diferentes agora do que eu pensava antes, que eu era mais, né... Hoje com o filho eu fico pensando assim, com mais zelo ainda sobre as coisas do Brasil, de pensar assim, pô, ele vai viver num país, que país que ele vai viver, né? E isso pra mim me marca muito, né? Eu acho que é isso, acho que ele merece um país melhor. E aí é isso, o Martim pra mim foi um sopro de alegria num momento de tensão, né? De Brasil do jeito que tá, de pandemia. Então eu penso que pro futuro, assim, ter um filho, pra mim, fez uma diferença substancial do jeito que eu penso. Acho que hoje eu tenho mais calma, mais ainda... Bom, você sabe como que funciona, né? Então eu fico mais atento às coisas e com mais vontade de que as coisas deem certo por ele também agora. Então acho que é um pouco disso. Agora, só uma curiosidade para as pessoas saberem. Por que o seu apelido é Marcola? Meu apelido é Marcola por causa de um cara que morava comigo. Eu fiz faculdade na Federal de São Carlos e eu fui para uma república, fui abrigado numa república, chamada República Tocaia. E lá, alguns amigos me acolheram, falaram, vamos ficar uma semana aqui, me deram um quartinho lá no fundo, que era uma edícula. E eu fui para São Carlos, eu era de Caraguá, fui com uma malinha, tinha um colchonetezinho que eles me deram lá, e fui com o meu travesseiro. E eu era muito tímido, ficava nesse quarto, eu fiquei trancado nessa edícula durante um dia inteiro. No dia seguinte eles foram me ver, né? Porque eu tava lá o dia inteiro. E eu tava lendo um livrinho assim, sentado no chão ainda, no colchonete, não tinha cama, né? E aí um amigo meu chamado Lucas falou assim, porra, você tá aí, né? Vamos se enturmar, não sei o quê. Ficaram lá na janela me vendo, querendo que eu me enturmasse. Eu falei, eu vi que eles estavam querendo se enturmar, eu também queria. E ele falou assim, Marco, ele falou, tá aí, ó. Lembrou, você parece um preso aqui, parece um... Vou te chamar de Marcola. E ali eu ganhei meu apelido Marcola, foi naquele dia. Eu ganhei meu apelido de Marcola porque tinha essa coisa do Marcola, que era o preso naquela época e tal. Mas hoje todo mundo me conhece como Marcola e eu tenho um total... eu já gostei menos do apelido. Hoje eu já
Já entendi que as pessoas me chamam mesmo de Marcola, já entendi, já sei que tem que viver com ele agora. Tem mãe de colega de faculdade que se diz que até quando conhecia você, falou, puxa... Nossa, várias mães. No dia da formatura, o pessoal da faculdade, não sei se vai assistir, mas no dia da formatura, teve de mãe que falou, nossa, você é o Marcola, graças a Deus eu tô te conhecendo. Minha filha que falava aqui na casa do Marcola, meu filho falava aqui na casa do Marcola, eu ficava preocupado. E aí virou uma festa, porque era um apelido muito ruim, né? Um apelido meio estranho, né? Então hoje eu adaptei ele, acho que hoje ele é menos grosseiro, menos bruto. E uma mensagem final, qual é a sua mensagem final? Ó, Joaquim, eu acho que o que ficou de Curitiba para mim... o presidente sempre fala que o amor sempre vence, que a verdade vencerá. E eu acho que ali também tem uma outra coisa, que a amizade venceu ali. Acho que as pessoas que se conheceram lá e que viveram aquele período, de uma certa maneira, foi uma experiência coletiva solidária e que envolveu a todos até hoje. Acho que isso ressoa para as pessoas, e ressoa para mim, pelo menos. Então eu acho que aquela história que eu te contei de ninguém faz nada sozinho, eu acho que eu aprendi muito disso. Eu acho que ninguém faz nada sozinho ali. E cada um tem uma importância. Do maior ao menor, todo mundo tem uma importância, sabe? E isso me marcou muito. Eu acho que a vigília e aquele período da prisão foi um período especial na história do Brasil. A gente nunca imaginou que isso ia acontecer, mas foi um período que vai ensinar muito para o Brasil, para as instituições brasileiras, para a história, para a luta do povo brasileiro. Acho que um dia o seu documentário vem somar isso, na minha opinião. Por isso que eu resolvi dar entrevista, porque eu sou um cara muito reservado, não gosto de dar entrevista, mas eu sei do papel que eu tive e eu queria poder contribuir com você nesse período histórico, porque eu sei da importância que um documentário seu pode ter para o futuro, de que esse período não seja esquecido, que não deve ser esquecido, que seja lembrado, louvado de uma certa maneira, porque tem coisas muito boas que surgiram dali, de solidariedade e de coletividade. Então acho que é isso. Ótimo. Muito obrigado. Valeu, Joaquim.